Bom dia, meus queridos. Mais um domingo, dia do Senhor, dia de nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor pediu para que nós separássemos um dia para Ele e hoje é o dia dele, o dia do Senhor. A gente está ainda nessa crise, nessa pandemia. Ontem nós recebemos, da Ordem dos Pastores Batistas, nós recebemos um documento lá do governador liberando funcionamento para as igrejas, né? Só que é uma liberação para funcionamento, mas não é uma obrigação de funcionamento. Então nós estivemos estudando essa possibilidade e a maioria dos pastores do grupo, da nossa associação, achou por bem ainda não começar nesse domingo, ou nessa semana, para que a gente possa também se adaptar. Temos que fazer algumas coisas ainda para poder ter o culto, e vai ser um momento complicado que a gente ainda vai ter que separar algumas pessoas que não poderão participar conosco do culto. E como dizer para a pessoa que ela não pode participar do culto? O grupo de risco, por exemplo, não seria adequado participar nesse primeiro momento dos cultos na nossa igreja. Então é uma decisão difícil, né? Nós estamos estudando aí a possibilidade, vamos conversar ainda com a direção da Terceira Igreja Batista em Tambi, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor para que a gente tenha o nosso culto. Amém? Vamos então para a mensagem de hoje. O texto separado para a mensagem de hoje é de João, de Mateus, no capítulo 3, versículos de 6 em diante. Mateus 3, de 6 em diante, que fala sobre João Batista. João Batista é aquele prepulsor, o anunciador da vinda de Cristo, que batizava no Rio Jordão, tinha uma vida completamente atípica, se vestia de uma maneira completamente atípica e estava no Rio Jordão anunciando que é chegado o reino dos céus e batizando as pessoas com batismo de arrependimento. O mesmo batismo que nós usamos hoje na nossa igreja, batismo de arrependimento. Por isso nós não batizamos bebezinhos, porque os bebezinhos não têm noção ainda de quem são, do pecado que carregam, e o batismo tem que ser batismo de arrependimento, de consagração de vida. Então só quando a pessoa tem completa consciência disso, de que é um pecador, não importa a idade, desde que tenha consciência disso, aí sim a pessoa está pronta para começar o trabalho, os estudos, para se prepararem para se batizar. Então João foi o prepulsor também do batismo de arrependimento, que depois é anunciada por Jesus e ordenada para a igreja, ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse versículo 6 do capítulo 3 de Mateus diz assim: E era por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João está querendo dizer com isso? Ele batizava as pessoas que ia toda a Judéia. O texto está dizendo que toda a Judéia, toda a circunvizinha do Rio Jordão ia ter com João Batista lá para ser batizado. Muita gente caminhava para o deserto, na beira do rio, para ser batizado. E os fariseus, vendo aquele movimento, fariseus e saduceus, foram lá também para assistir, para acompanhar. E João percebia que eles estavam lá para vigiar, para tomar conta, para ver aquilo que estava acontecendo. Então João não é nada hospitaleiro com eles, muito pelo contrário, chama eles de raça de víboras. Raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento, porque eles não estavam ali por arrependimento de pecado, eles estavam ali para ver o que estava acontecendo. Eles estavam ali para tomar conta da religião. Esse grupo, os dois grupos, saduceus e fariseus, eram grupos elitizados dentro da igreja.
Tinham lugares especiais para eles sentarem dentro da igreja, né? Lugares especiais para eles, se destacando do resto do povo. Os fariseus, então, eram mais orgulhosos de si mesmos, né? Se portavam com alto egoísmo, algo autocentrismo, né? E pessoas que queriam estar em destaque, pessoas que achavam que os outros eram apenas o resto. E tinham, assim, por código, né? Código de honra dizer que era filho de Abraão, quando na verdade João falou que isso não significava nada. Os saduceus também vinham na mesma linha, e os saduceus ainda tinham um agravante, eram pessoas que não criam na ressurreição. Os saduceus frequentavam a religião porque achavam que a religião era boa, que trazia algo muito bom, mas que não esperavam nada para a vida futura, eles não criam na ressurreição. Mas também era um grupo forte, um partido forte dentro da igreja. A gente entende nisso o seguinte, e uma pergunta que cabe a cada um de nós: será que eu tenho sido fariseu ou saduceu dentro da igreja? Será que eu tenho me sentido elite como os fariseus? Eu tenho me sentido especial como os fariseus? Eu quero sentar em lugares destacados dos outros porque os outros são ralé? Porque Deus me deu um dom ou me deu um talento, eu me acho melhor? Só porque eu talvez sustente a obra com a condição financeira, né, dou meu dízimo mais elevado, me acho mais importante dentro da igreja, devo ser respeitado, a minha voz tem mais peso por causa disso. Será que os dons e talentos que Deus me deu, a capacidade ou o recurso que Deus me deu é motivo para que eu me destaque das pessoas, que me ache melhor? Será que nós não estamos fugindo da ideia de que Paulo diz: considerai vossos irmãos superior a vós mesmos, né? Seja humilde. O orgulho é o pior pecado, é o orgulho que leva o homem para o inferno. É o orgulho que leva o homem para o inferno. É de não se submeter à autoridade de Jesus Cristo. Ele é tão orgulhoso, tão prepotente, que ele não se submete à autoridade de Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós temos sido fariseus dentro da igreja. Muitas vezes temos nos sentido melhor pelo nosso cargo, pela nossa posição, pelo nosso dom, pelo nosso talento. Às vezes eu tenho um talento especial para fazer alguma coisa especial na igreja e sei que ninguém vai fazer melhor do que eu. Então eu uso daquilo como uma ferramenta para que as pessoas façam o que eu quero. Tem muito fariseu dentro da igreja. E a gente tem que filtrar isso na nossa vida, saber: eu tenho sido realmente fariseu? Seja sincero com você mesmo e diante de Deus. Eu tenho sido um fariseu dentro da igreja? Outro grupo também que se destaca aqui, que a gente vê, são os saduceus. Pessoas que estão na igreja, cultuando junto com todo mundo, mas não está pensando no reino futuro. Tem muita gente, né, isso é muito mais comum a gente encontrar no meio das pessoas mais jovens, que estão na igreja pensando no agora, querendo ouvir uma palavra que vai melhorar o seu dia, querendo ouvir uma palavra que vai fazer você ficar mais leve, isso e aquilo, e sempre preocupado com você, o que você está se alimentando, o que você está comendo, né? Ouvir das promessas de Deus, ouvir esses homens que falam profetadas por aí afora, que só dizem coisas boas, né? Quando na verdade os profetas muito mais falaram coisas ruins para as outras pessoas ouvir do que coisas boas. Mas a gente só quer ouvir coisas boas, a gente só quer coisa para essa vida aqui, só está preocupado em projeto de prosperidade, campanha de melhoria, né? Pessoas que estão preocupadas com a vida aqui. Será que eu tenho sido saduceu dentro da igreja? Que o reino de Deus é uma consequência, né? Ou talvez eu nem pense em vida eterna, não me preocupo com isso, eu me preocupo com o agora. Infelizmente, meus queridos, eu que sou pastor da Terceira Igreja Batista, eu sinto o termômetro da igreja e sei qual é a mensagem que mais agrada. E a mensagem de céu, a mensagem da esperança futura, a mensagem da nossa redenção completa em Cristo Jesus, a mensagem de ser herdeiro da graça e viver num lugar maravilhoso. Para muita gente não tem graça. Agora, quando eu falo que você vai ganhar alguma coisa agora, que você vai conquistar agora, que você é um vencedor, que você é isso, que aquilo, a pessoa sai falando: pastor, que mensagem maravilhosa.
Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para anunciar o reino de Deus, assim como João, que vinha anunciando o reino de Deus. Cuidado, de repente você, sem saber, está sendo um saduceu na casa do Senhor. Está sendo alguém que só espera para essa vida aqui. Alguém que não quer fazer mudança de vida, mas quer receber nessa vida aqui as bênçãos do Senhor, quando as promessas do Senhor estão para a eternidade. Outra coisa que eu gostaria de destacar nesse texto aqui é que ele fala, ó, não presumar de vós mesmos, porque dizendo, sou filho de Abraão, né? Sou melhor do que vocês porque sou filho de Abraão, porque até dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. As pessoas, os judeus, né, muito orgulhosos de serem descendentes de Abraão, e achavam que não devia pregar a palavra aos gentios. Até os próprios discípulos de Jesus custaram a entender isso e tiveram uma certa briga. Paulo teve uma dificuldade danada porque Paulo era pregador, era apóstolo dos gentios, né? Gentios eram os não judeus. E eles achavam que tinha que ser o evangelho para judeus. Mas depois os discípulos se convertem disso, entendem, né? E passam por algumas experiências que vão levar eles a serem servos do Senhor a todo lugar da terra, inclusive para os gentios. Mas existia uma dificuldade muito grande naquela época, principalmente com Paulo, né? E a dificuldade maior para a propagação do evangelho não era o politeísmo grego, né? Adorar vários deuses como os gregos faziam, não era o radicalismo romano que não gostava, batia, não gostava, espancava, né? Não era essas a dificuldade maior do cristianismo, eram dificuldades também, mas a maior dificuldade do cristianismo naquela época era os judaizantes. Paulo fundava uma igreja cristã, Paulo pregava, fundava a igreja na Ásia Menor, por exemplo, em vários lugares da Ásia Menor, que a gente vê, Corintos, Éfesos, na Galácia, né, em todas as cartas que ele escreve, mais outras igrejas que ele escreve, que ele abre frente de trabalhos, monta a igreja, deixa ali quando a igreja está funcionando, ele bota um obreiro da terra para tomar conta, forma um pastor, deixa ali e vai abrir outra igreja. E depois ele recebe notícia que essa igreja é contaminada pelos judaizantes, pessoas que vão atrás dizendo que o cristão deve ser judeu, porque Jesus Cristo era judeu e deve cada cristão seguir a prática do judaísmo. Então Paulo gasta muita da sua energia, se você olhar as cartas de Paulo, você vai perceber que muita das energias de Paulo é focada nisso. Quando Paulo fala, olha, não coloque outro fundamento acima do fundamento que já está colocado, ou seja, não coloque um outro alicerce em cima do alicerce que já está colocado. Eu trabalho com construção civil, sei muito bem disso. Não se coloca outro alicerce em cima de um alicerce. Já tem alicerce e já está bom para subir parede, né? Não coloca outro fundamento em cima do fundamento já colocado. E o fundamento é Cristo, é o melhor fundamento, né? Não se coloca nada em cima do cristianismo. E ele fala, olha, não obrigue pessoas a seguir práticas judaicas para quem não é judeu. Eles obrigavam principalmente na questão da circuncisão, né, de serem circuncidados para serem convertidos ao judaísmo. Fala, olha, não é a circuncisão que salva, né? Para com essas práticas. Paulo gastou muito das suas energias explicando isso para aquele povo. E hoje a gente vê, né, pastores tomando uma ideia completamente absurda, seguindo muitas coisas do judaísmo, né, pessoas levando práticas judaicas para dentro da igreja e achando com que isso vai agradar mais a Deus. Um pastor que se formou comigo, né, muito tempo depois eu encontrei com ele, falei, e aí rapaz, como é que tá lá a igreja? Ele falou, rapaz, eu descobri uma coisa maravilhosa, eu toco chofar no início do culto. Chofar é um instrumento mais ou menos musical, né, porque é feito de chifre de carneiro, é como se fosse um berrante, né? E era de prática judaica começar o culto tocando, né, o chofar. Ele falou assim, agora eu toco chofar e parece que o espírito desce, né? É uma coisa emocionante. Gente, pensa no Espírito Santo de Deus, no ser completamente lógico, completamente racional que é o nosso Deus,
descer ou não descer por causa de tocar um chofar, né? Chega a ser ridículo imaginar uma coisa dessa. Pessoas que levam candelabros para dentro da igreja, pessoas que levam instrumentos, símbolos judaicos, né, dentro da igreja cristã. Isso daí são pessoas que são judaizantes em cima do fundamento que já é Cristo. Cristo é muito simples. O cristianismo é muito simples. Basta que a gente siga Jesus e ame. A nossa missão é amar. A nossa missão é anunciar o reino de Deus. O resto é tudo práticas e doutrinas que muitas vezes não levam as pessoas a nada. Cuidado para não ser judaizante. Cuidado para não ser saduceu e só querer para essa vida aqui. Cuidado para não ser fariseu e se achar melhor do que as pessoas. Cuide disso, para que você seja um cristão autêntico. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, acalmará os vossos corações em Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um bom domingo.